A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, repetiu no plenário da Corte na quarta-feira, 25, sua fórmula de votar a favor da censura, dizendo-se contra censura. Abro aspas. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até, espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Fecho aspas. Carmen Lúcia já havia usado essa fórmula, a do cala a boca já morreu, mas veja bem, quando votou a favor da censura de um documentário bolsonarista que seria publicado às vésperas da eleição de 2022 e que acabou tendo sua estreia adiada para depois do pleito por ordem do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Abro aspas. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima. Fecho aspas. A ministra não chegou, na ocasião, a incorrer em seu novo agravante, o de tratar 213 milhões de habitantes, sem a população total do Brasil, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, como pequenos tiranos soberanos, que precisam ser contidos pelas mentes iluminadas do STF, cuja maioria diverge apenas em relação à amplitude da imposição de censura. Eu, Felipe, só fiquei na dúvida se Carmen Lúcia incluiu os 11 ministros do Supremo entre os tiranos soberanos que habitam o país e se eles, então, seriam os grandes, que de vez excepcionalíssima enquanto retiram a liberdade de expressão dos pequenos, em nome da soberania do Brasil e do direito brasileiro. Para a ministra, cada cidadão tem o direito de criticar, o direito de vaiar e tem sim o direito de xingar, mas não tem o direito de cercear e levar à morte das pessoas, das instituições e da democracia. Seja lá o que isso signifique nas interpretações subjetivas dos ministros do STF, que precisarão ser presumidas pelas novas ou reforçadas equipes de patrulha virtual das Big Techs. Em 2019, por exemplo, Alexandre de Moraes censurou reportagem de Cruzoé sobre o codinome de Dias Toffoli na Odebrecht, o amigo do meu pai. Após o Toffoli demandar ao relator, aspas, a devida apuração das mentiras recém-divulgadas por pessoas e sites ignóbeis que querem atingir as instituições brasileiras. Fecho aspas. Se um conteúdo verdadeiro, mas incômodo para um ministro, é tratado como ataque à democracia, as plataformas também poderão ser responsabilizadas por mantê-lo publicado. Aspas para Carmen Lúcia. Pode gritar, odeio a ministra Carmen Lúcia. O que não pode é pegar um revólver e me matar na rua. Isso não pode. Fecho aspas. Ela tentou exemplificar. Embora o julgamento em questão discuta não a responsabilização por assassinar alguém a tiros, mas por não retirar do ar publicações virtuais de usuários das redes quando qualquer pessoa pedir a remoção. E imagine quantos militantes irão se mobilizar para pedir, mesmo sem ordem judicial. Carmen Lúcia não fez a distinção, mas uma postagem que incite o assassinato contra uma pessoa específica, enquanto gravíssima e passível de processo por incitação ao crime, não puxa o gatilho de revólver algum. Qualquer pessoa capaz de imaginar que ela própria ou seus filhos possam ser alvos de tal postagem, entende que a preocupação em agilizar sua remoção é legítima, em razão do risco de que a incitação virtual leve algum fanático, louco ou delinquente a cometer o assassinato no mundo real. A cúpula do poder judiciário mais caro do mundo, porém, explora essa preocupação não só para transferir às Big Techs sua responsabilidade de avaliação e agilidade, mas também para legislar de modo vago, genérico e conveniente sobre diversas ocasiões em que as publicações teriam de ser consideradas ilícitas. Abro aspas para o Luiz Edson Fachin. É péssima a experiência que esse país teve com a moderação de conteúdos nos meios de comunicação. Fecho aspas. Foi o que lembrou o ministro que acompanhou o André Mendonça na divergência, e ele, Fachin, se referia, aparentemente, à época da ditadura militar e continuou, aspas, corremos o risco de ver temerárias ações de investigações atingirem professores e jornalistas. Na verdade, ele falou jornalistas e professores. E a experiência não muito longe. Fecho aspas. Foi o que disse
o Fachin, sem citar diretamente o caso da reportagem da Cruzoé, cuja veracidade, aliás, já foi atestada por ele próprio. Isso está lá no meu outro artigo, 6 anos de inquérito das fake news, conheça sua verdadeira história. O Fachin, agora, alertou para os riscos que precisam ser ponderados a essa altura da discussão, como problemas para a pluralidade democrática na rede ou da rede e o controle dos discursos dos usuários. Então ele disse o seguinte: do ponto de vista da experiência e da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado Democrático de Direito. Basta observar o que se passa em alguns países. O ministro defendeu a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, tema formal desse julgamento. E esse dispositivo, da Lei 12.965 de 2014, diz o seguinte, abro aspas, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se após ordem judicial específica não tomar as providências, para no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Fecho aspas. Para Fachin, o artigo 19 é constitucional porque a necessidade de ordem judicial para se remover conteúdo gerado por terceiros parece-me ser a única forma constitucionalmente adequada de compatibilizar a liberdade de expressão com o regime de responsabilidade ulterior, que significa posterior. Ainda segundo o ministro, os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. E mesmo crendo ser necessária uma regulação estrutural e sistêmica, o Fachin defendeu que essa regulação seja feita preferentemente não via Poder Judiciário, já que legislar é atribuição do Legislativo, complemento eu. Para respeitar a soberania do direito, portanto, o voto do Fachin não precisou de contorcionismo, bravatas ufanistas ou ofensas a 213 milhões de habitantes. O ministro simplesmente não deixou a vontade política prevalecer à Constituição e ao bom senso. Método histórico de tiranos é atribuir tirania aos outros para justificar a própria. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Ricardo Kertzmann. Bom, Felipe, em primeiro lugar, mais um editorial primoroso, parabéns. E antes de destacar 2 trechos que me chamaram a atenção e eu acho oportuno comentar, eu queria voltar ao voto da ministra, porque ontem, quando a gente analisava o voto do ministro Dias Toffoli, eu apontei, né, essa tática, esse modo sofista de defender, de tentar defender o que claramente é alguma forma de censura nas redes sociais. O Dias Toffoli usou em seu favor um exemplo de uma pessoa que possa ir a uma loja que vende armas e essa pessoa comprar uma arma ilegal e depois com essa arma ilegal cometesse algum tipo de crime. Ele quer comparar uma situação tão específica e tão fora do tema para poder, de alguma forma, corroborar essa tese dele de que sim, é necessário algum tipo de censura às redes sociais. Já no caso da ministra, ela invoca um hipotético assassinato de si mesma. Para mim, isso é de uma barbaridade, porque ela eleva a um grau, Felipe, inimaginável, né, um ato atentatório contra a própria vida, para poder justificar o voto dela em cima de censura de rede social. Eu fico me perguntando qual é a ligação, no termo jurídico, qual seria o liame entre essas duas coisas, entre um assassinato de si mesma, né, e alguém cometendo algum tipo de fake news, ou seja lá o que for, em rede social. Bom, com relação aos 2 trechos que eu queria comentar, que me chamaram a atenção nesse seu editorial, o primeiro, Felipe, é quando você questiona, e obviamente de forma irônica, se a Carmen Lúcia inclui os colegas dela,
né, os ministros do STF, nesses 213 milhões de tiranos, né, porque ela colocou todo o país sob essa suspeita de tirania. Bom, se é todo o país, então, obviamente, é oportuna a pergunta. Todo o país inclui os ministros do STF? E o outro trecho também que eu acho bastante razoável e bastante oportuno, muito bem colocado, é quando você, eu vou abrir aspas aqui, a cúpula do Poder Judiciário mais caro do mundo, porém, explora essa preocupação não só para transferir às Big Techs sua responsabilidade de avaliação e agilidade. Depois você continua. O que é importante aqui, Felipe, porque é isso mesmo que se trata de alguma forma. O Supremo está querendo transferir para as plataformas a responsabilidade que é do judiciário, que é julgar o que é crime, primeiro é interpretar e julgar o que é crime, e não transferir a terceiros, à população, à sociedade civil, esse direito, e principalmente fazer aquilo que eles não fazem, que é retirar um conteúdo criminoso, um conteúdo evidentemente impróprio das redes sociais. Eles querem que as Big Techs façam isso de forma célere, já que eles, o judiciário, dos mais caros do mundo, não consegue fazer, não consegue ter celeridade em seus próprios julgamentos. Exatamente. E parece que pode haver, inclusive, insatisfação com decisões de outros tribunais. Então, o Supremo Tribunal Federal parece que quer chegar por cima ali nas redes sociais. É tudo errado. E nem sequer está muito claro quem é que vai fiscalizar o cumprimento dessa regra que o Supremo Tribunal Federal está impondo, o que é sempre problemático também. Quer dizer, quem é que vai verificar ali a responsabilização das plataformas quando se concluir, seja lá quem conclua, que houve danos a alguém em razão de determinadas postagens. Enfim, tem toda uma margem ainda absolutamente indefinida, e o que a gente tem visto é um julgamento que é feito por tiozões de WhatsApp, por pessoas que não estão acostumadas com o uso dessas ferramentas, embora alguns tenham conta em rede social, outros nem têm. Você vê que a Carmen Lúcia fala de 213 milhões de brasileiros. Não é a população inteira do Brasil que utiliza a rede social. Então, assim, é tudo errado, e vai haver, aparentemente, um acordão para ver qual é o texto que vai resultar desse julgamento. Cada vez mais o STF parece um colégio de líderes, parece que está fazendo, claro, porque está articulação política. Parece que eles vão ter uma reuniãozinha para chegar num consenso a respeito do texto. Parece que precisa de almoço às vezes, sabe, para conversar. Parece que eles estão trocando mensagem pelo WhatsApp. Aliás, já escrevi artigo sobre isso, a troca de zap entre ministros do STF, algo assim. Está disponível em antagonista.com.br, que eu mostro um histórico dessa troca de mensagens entre eles que falam, maldizem tanto e demonizam tanto a troca de mensagem entre os outros, desde o caso lá do mensalão, quando foram flagrados trocando mensagens. Então, não está muito claro o que vai sair disso, e essa obscuridade, parece que ela vai ser mantida. Mesmo que eles cheguem a um texto final, a quantidade de elementos vagos, genéricos, que vai depender de um arbítrio, é muito grande. E isso é muito grave. Olha só os exemplos. Eles consideram ataque à democracia quando é publicada informação incômoda a respeito deles. Não estou nem falando de todos. Eu não vou generalizar aqui igual a Carmen Lúcia, mas isso já aconteceu com vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, vai se cobrar das plataformas que ajam antecipadamente. Vai se cobrar das plataformas que censure os usuários, e talvez os próprios usuários, pelo menos uma parte deles, porque evidentemente alguns são mais rebeldes, vão ter que turbinar a sua autocensura. E já há muita autocensura no próprio mercado da comunicação. Estou nem falando de pessoal chapa branca, não. Nós, o tempo todo, estamos aqui exercendo a vigilância, fazendo crítica, buscando ser incisivo, mas com a explanação minuciosa daquilo que está acontecendo, e precisamos sempre refletir sobre a forma de se falar para não acabar tendo que pagar aí indenizações de centenas de milhares de reais, como tem acontecido com outros veículos e jornalistas. Em tribunais,
onde aqueles que movem a ação têm muitos aliados. Então você quer jogar para cima de 213 milhões de habitantes, que estão sendo julgados como tiranos soberanos, essa autocensura. Então você tem aí um avanço contra a liberdade de expressão que é muito grave e que, como o Fachin bem ressaltou, pode acabar prejudicando o jornalismo. E, ouso dizer, pelas iniciativas históricas contra a própria imprensa feitas por ministros da atual composição do STF, em vários casos que nós analisamos e criticamos, parece que essa é uma das intenções. É fazer com que a imprensa não seja não cutuque tantas feridas assim. Então, as redes sociais, repito o que tenho falado nos últimos anos, elas são ali uma praça pública, uma ágora, né? Essa palavra vem aí, tem uma referência antiga da Grécia, que as redes sociais elas são um dos poucos ambientes, se não o único ambiente, que não é totalmente controlado por aqueles que têm poder muito grande no Brasil, um poder em vários tentáculos, né? Que é o poder judicial, econômico, político e midiático. Então, no Brasil existe uma casta que tem os seus tentáculos políticos, econômicos, judiciais e midiáticos, e essa casta que exerce, vamos dizer assim, uma influência muito grande sobre diversos veículos de comunicação que são comandados ou que são de propriedade de seus aliados, não consegue controlar o fluxo de conteúdo nas redes sociais. Não tem ninguém lá para se telefonar, para dizer, olha, esse caso aí, vamos evitar falar disso, etc. Chega aqui, vamos conversar. A gente vê como os governos se relacionam com veículos de comunicação, com as verbas de publicidade, em troca de cobertura positiva, se traz uma notícia incômoda, se tira a verba de publicidade. Agora, na rede social, até o momento, isso, se existe de alguma maneira, não é suficiente para neutralizar o incômodo dos integrantes da casta. Então, cada vez mais a gente vê o avanço sobre as redes sociais. É lá que tem a reação em cadeia a determinadas medidas de autoridades públicas. E isso incomoda as autoridades públicas que querem ter aquele poder vertical de impor a sua narrativa e de controlar o debate público. Ricardo, quer comentar algo mais? Quero, Felipe, 3 breves comentários aqui. O número 1 é que, a depender do texto que saia, vai ser mais um gato nesse balaio de gatos que é a insegurança jurídica brasileira, que atrapalha tanto o ambiente de negócios no país. Isso, o Ricardo Kertzmann estava fazendo ali a sua análise em tópicos dos complementos a esses comentários que a gente estava dando sobre a postura da Carmen Lúcia no julgamento, na sessão de ontem do julgamento sobre responsabilização de redes sociais e do STF de uma maneira geral. Diga, Ricardo. Eu estava dizendo, Felipe, de uma grande dúvida que eu tenho, que vai ser a respeito, né? Na verdade não é uma dúvida, é um receio, a respeito da seletividade da atuação tanto das plataformas quanto do judiciário a partir do momento em que essa suposta nova lei entrar em vigor. Felipe, dados recentes mostram que cerca de 30% da população brasileira entre 15 e 64 anos é analfabeta funcional. Eu estou falando de pessoas que até sabem ler e escrever, mas não têm a capacidade plena de interpretar um texto e muito menos de se expressar de forma clara quando escreve. Essas pessoas, Felipe, elas vão estar à mercê, principalmente as mais humildes, elas vão estar à mercê, talvez, dessa nova lei. A gente não sabe que texto que vem aí. Mas, a depender do que vem, essas pessoas vão estar à mercê desta nova lei. Ô, Felipe, alguém aqui acredita que esta lei, dependendo de como ela vier, vai atingir essas pessoas mais humildes? Ou essa lei vai ser seletiva? Ela vai ficar restrita ao mundo da comunicação, ao mundo político, ao mundo de empresas que participam, que influenciam de alguma forma os rumos da economia. Porque é isso que eu aposto e é esse o meu grande receio. Vai ser a seletividade com que essa futura lei vai ser usada. E por fim, claro, Felipe, o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, e você já apontou isso, já há uma forma de censura sob a forma de pressão e opressão à parte da imprensa. E essa opressão, essa pressão,
ela já vem, Felipe, não é de hoje, sendo exercida, inclusive, pelos presidentes da República do Brasil há muito tempo. Sim. O presidente atual, o senhor Lula, e o presidente anterior, o senhor Bolsonaro, Sim. cansaram de atacar de forma clara jornalistas, cansaram de atacar de forma clara a imprensa, muitas vezes acusando, né, principalmente o ex-presidente Bolsonaro, que adorava escrever isso, os filhos dele também, acusando nessas redes sociais que os jornalistas eram comprados, que determinado veículo de comunicação era comprado ou vendido, no caso. Então, essa opressão à empresa, ela já existe, e nem é velada. E vai ficar ainda pior, repito, a depender do texto que saia do STF. Pois é, você falou nem é velado porque tem alguns ataques que são públicos, mas os piores, eles são velados, né? Os piores são os velados. Os piores são os telefonemas exploratórios, os piores são aquelas pressões nos bastidores, os piores são aqueles pedidos de cabeça que se faz longe da publicização daquele conteúdo, né? E depois a gente vê, até antes a gente vê os pedidos de cabeça muitas vezes em rede social e tal, mas aquele que é feito por quem tem poder, por quem é aliado de chefe de veículo ou de dono de veículo, muitas vezes não é visto. Muitas vezes a gente sabe quem pediu, a gente sabe com quem falou, a gente apura nos bastidores, etc., mas muita gente fica sem saber, né? E, claro, a gente precisa ter todos os cuidados na hora de tratar desses assuntos. Agora, o STF retomou nessa quinta-feira 26 o julgamento sobre a responsabilização de redes sociais pelos conteúdos de terceiros. O Cássio Nunes Marques divergiu da maioria, deixando o placar em 8-3 contra as Big Techs. O ministro alegou que a solução do artigo 19 do Marco Civil da Internet é adequada e proporcional com a liberdade de expressão e pensamento. A gente tem um vídeo aí do Cássio Nunes Marques, pode soltar. Em todas essas hipóteses, tenho que a nossa Constituição Cidadã, nas palavras do saudoso Ulisses Guimarães, a meu ver, fez essa escolha. Preferiu os riscos de manter a absoluta liberdade de expressão, contendo posteriormente eventuais excessos, do que restringi-la previamente, por mais atrativa que seja a ideia de se prevenir toda e qualquer manifestação de pensamento que viole os direitos de outra pessoa. Para isso, há mecanismos eficazes de reparação a posteriori. Ou seja, em regra, a responsabilidade civil também no ambiente da internet é principalmente daquele agente que causou o dano, não daquele que permitiu que tal conteúdo fosse veiculado. Isso não exclui, obviamente, a possibilidade de responsabilização da plataforma, caso desborde dos limites previstos, limites estes já previstos pelo Marco Civil da Internet. Tratando do artigo 19 do Marco Civil. Na linha do que acima fundamentei, penso que a solução do artigo 19 do MCI é adequada e proporcional com a liberdade de expressão e de pensamento. O dispositivo permite que o judiciário determine a retirada de conteúdos ofensivos, mas sempre à luz de provas e alegações concretas, jamais por meio de manifestações gerais e abstratas. Aí o Cássio Nunes Marques reforçando a posição do André Mendonça e também do Luiz Edson Fachin, que eu analisei agora há pouco. A gente tem também um trecho do Dias Toffoli. O Dias Toffoli está compondo essa maioria aí, que fez o placar de 8-3. E vamos ver, parece que houve um choro, alguma coisa assim, ou um resmungo, não sei, o pessoal está comentando. Eu quero ver, agora vou ver pela primeira vez junto com vocês, o Toffoli aparentemente lendo o relatório. Pode soltar. E muito me honra, senhor presidente, poder fazer a leitura desta tese. E digo, senhor presidente, que muito me honra fazer parte dessa corte. Só para fazer um registro, enquanto o ministro Toffoli toma um gole d'água, a meu crédito, eu digitei pessoalmente cada uma das teses aqui, ouvindo um por um, e construindo todos os consensos possíveis, e com a boa vontade de as pessoas que foram abrindo mão das posições mais radicais, e com os 10 dedos digitados ali rapidamente. Obrigado, senhor presidente, me deu a oportunidade de resgatar o fôlego, mas é porque é de coração que eu falo isso. Aí o Toffoli super emocionado de integrar aquela corte depois de todo aquele raciocínio estranho que ele teve no plenário ontem, como a gente exibiu aqui quase que em tempo real no papo antagonista.
A gente ainda vai precisar analisar esse relatório, mas vocês vejam que o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, interrompeu ali para dizer que fez toda uma articulação para estabelecer um consenso, porque cada um tem uma tese. Então, você tem, por exemplo, ministros que são a favor de manter a exigência de ordem judicial para remover qualquer conteúdo. Esse é o caso dos 3 votos vencidos, né? André Mendonça, Luiz Edson Fachin e Cássio Nunes Marques. Aí você tem alguns que são a favor de manter a exigência de ordem judicial só para crimes contra a honra, não para outros casos de uma listinha aí de ocasiões em que os conteúdos seriam considerados ilícitos. Então, no caso de crime contra a honra, para alguns, a pessoa tem que fazer o tradicional. Se ela se sentir ofendida, ela aciona o advogado entra com a ação, o juiz dá uma decisão, se ele decidir pela remoção da postagem, aí sim a plataforma tem que remover, senão não. Mas os outros casos da listinha não precisariam de ordem judicial. Então, se há o que eles chamam de um crime contra o Estado Democrático de Direito, então a plataforma tem que tirar diante do menor sinal de alerta. Isso que pode ser manipulado também. Não vi nenhum ministro refletir sobre essa mobilização orquestrada para notificações, etc. Bom, aí você tem outros que são mais radicais que votaram por derrubar totalmente a exigência de ordem judicial. E me parece que Dias Toffoli, até Luiz Fux e, claro, Alexandre de Moraes estavam nessa leva. O Toffoli até li aqui a listinha de itens dele ontem. Vou até lembrar os itens finais, que eu considero talvez os mais graves, que ele fala divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. E, para ele, né, a matéria da Cruzoé, que era verdadeira, se enquadra nisso aí, como eu estava mostrando. Então, você tem aí essas diferenças entre os votos do ministro. O Barroso parece que construiu ali um consenso em cima dessa listinha de hipóteses em que os conteúdos terão de ser considerados ilícitos e removidos pela plataforma. Porque se depois eles considerarem que a plataforma deixou, mesmo alertada por alguém, um conteúdo, a plataforma poderá ser responsabilizada civilmente, poderá sofrer punições. Inclusive ter que pagar uma fortuna de indenização, eventualmente ter aí o seu negócio prejudicado de alguma maneira, alguém ali ser punido pela justiça, ficar com uma mancha histórica e tal. Então a gente vai precisar, Ricardo, analisar exatamente o que saiu desse texto, mas certamente não é algo muito preciso que não vai dar margem para novas discussões e novos problemas. Felipe, e quer saber, por mais primoroso ou menos danoso que seja esse texto, eu vou ser contra, eu não concordo que esse tema esteja sendo resolvido no STF por apenas 11 pessoas, isso tinha que estar sendo tratado a diversas mãos, isso tinha que estar sendo tratado, no mínimo, em conjunto com o Congresso, que é lá que as questões legislativas são debatidas e definidas, isso tinha que ter um envolvimento direto da sociedade civil, das próprias empresas, de empresas de comunicação. Sinceramente, repito, por melhor ou menos pior que seja esse texto, eu ainda vou ser contrário, porque isso não poderia estar sendo resolvido dessa forma. Claro, isso é questão para ser resolvida no Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem todo um mecanismo de tramitação para que haja comissões em que você chama várias pessoas envolvidas, que têm suas posições, que têm o conhecimento técnico específico, para trazer alegações, trazer elementos que vão servir de base para a decisão final. Aí cada texto é aprovado numa comissão, vai passando para outra, a sociedade vai participando, vai ouvindo aquele debate, vai se manifestando nas redes sociais, os parlamentares muitas vezes vão sentindo o termômetro da sociedade para ver o que a sociedade quer ou não, mas não, agora você tem, eu estava vendo o governo Lula, que teve essa derrota no Congresso da qual a gente vai tratar, já pensando em recorrer ao STF. E eu pensei assim, bom, o STF se tornou o Congresso paralelo. É isso, o Congresso oficial não dá conta, vamos para o Congresso paralelo. E aí você tem iniciativas próprias do STF na condição de um aparente Congresso paralelo. E olha que isso foi colocado, não com essas palavras, claro, até nos votos de determinados ministros que divergiram, que falaram que é questão do poder legislativo.